Lição 3, 13 a 20 de janeiro de 2024. Uma casa para Deus. Texto-chave: os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com estas palavras: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. 2 Crônicas 5:13. Teaser. A lição dessa semana mostra o clímax espiritual da vida do rei Salomão. Ele viveu muitos anos, mas a sua maior realização ocorreu no início de seu reinado. Essa realização foi a construção e a dedicação de um lugar permanente em que Deus pudesse habitar no meio de seu povo. Salomão não poupou recursos para a construção do templo. Recrutou toda a mão de obra necessária e contratou do Egito artesãos capazes de fazer o trabalho especial do templo. O ato de contratar artesãos estrangeiros demonstrou sua tendência de procurar auxílio de outras nações ao invés de confiar em Deus. Entretanto, o desejo sincero de Salomão de construir uma casa para Deus deve ser o mesmo desejo que nos impulsiona a construir um lugar para Deus habitar em nossa vida. O empenho de Salomão na construção do templo assemelha-se ao empenho em que devemos ter para desenvolvermos um caráter cristão. Não devemos usar materiais de segunda linha no processo. Devemos oferecer a Deus o melhor que pudermos. Salomão compreendeu a pureza da sagrada lei de Deus guardada dentro da arca. A lei, a transcrição do caráter de Deus, foi o centro da cerimônia. Hoje, ela deve estar escrita em nosso coração ao buscarmos amar, adorar e obedecer a Deus. Roteiro original. Davi tinha um desejo em seu coração: construir um lugar para a habitação de Deus. Apesar de sua sinceridade e boa vontade, Deus disse, por intermédio do profeta Natã, que o sucessor de Davi é o que devia empreender essa tarefa. Davi foi humilde e passou todas as informações necessárias para seu filho Salomão. No texto para o estudo dessa semana, que se encontra em 2 Crônicas 5:2 a 14, você verá como foi a cerimônia de inauguração do templo e que reação Deus teve. Depois de ler em sua Bíblia, responda as perguntas a seguir. O que esse texto diz sobre a importância e o significado da adoração? Quem executou o canto durante a cerimônia? Que papel a música desempenhou na cerimônia? Que instrumentos foram tocados? Pense na música que acompanha a adoração em sua igreja. Você acha que ela eleva ou deprecia o momento do culto? Explique. O hino cantado na dedicação do templo foi consideravelmente simples para os padrões atuais. O que aconteceu quando estas palavras simples foram cantadas? Que papel a arca do concerto desempenhou na cerimônia de dedicação? Zoom. O texto-chave dessa semana, 2 Crônicas 5:13, é um dos mais maravilhosos da Bíblia. Ele nos fala que a glória de Deus encheu o templo, de tal forma que os sacerdotes não puderam entrar nele. Há cerimônias religiosas ao longo da Bíblia que são santas e exaltadas. Contudo, Deus não tornou sua glória visível nelas. Por que Deus escolheu tornar sua presença visível durante a dedicação do templo construído por Salomão? O que você acha que o levou a fazer isso? Sobre este acontecimento, o comentário bíblico adventista, verso 3, página 235, diz o seguinte: ao cantarem louvores a Deus e ao se lembrarem de sua misericórdia, eles, os israelitas, experimentaram um tipo de alegria que nenhum prazer do mundo pode trazer. Quando ama verdadeiramente a Deus e o adora em espírito e em verdade, o ser humano encontra plenitude de paz e alegria. É bom quando um povo e seus governantes podem encontrar tal felicidade e contentamento de coração.
A solução para os problemas do mundo não pode ser encontrada enquanto as pessoas não tiverem paz e alegria no Senhor. O melhor remédio para a crítica ou a contenda é se manter perto do Senhor e se regozijar em suas misericórdias. Você sente alegria no Senhor? Sua forma de adoração tem agradado Ele? Em que lugar você gosta de ter seu encontro particular com Deus? Porque Ele é especial. Making of. O local que o templo foi construído possuía um grande significado para os israelitas. Ellen White escreveu: foi ali que Abraão havia demonstrado estar disposto a sacrificar seu único filho, em obediência à ordem de Deus. Ali Deus renovara a gloriosa promessa messiânica de libertação por meio do sacrifício de seu filho. Aquele local era um lugar de misericórdia, um lugar em que os pecados foram perdoados, um lugar de cura. A construção do templo do Senhor não foi um empreendimento pequeno. Salomão recrutou 300.000 israelitas para trabalhar no Líbano. Foram necessários 70.000 homens para transportar materiais e 80.000 foram separados para cortar as melhores pedras nas colinas próximas. Foram necessários 3.300 mestres de obra para supervisionar o trabalho. A despeito do fato de que Salomão tivesse muitos trabalhadores, a construção do templo ainda levou 7 anos para ser concluída. A lei de Deus foi base da antiga aliança que Deus fez com Israel em Horebe, on Sinai, quando o povo saiu do Egito, e também foi a base da nova aliança, segundo a qual ele prometeu escrever essa lei no coração. Extras. Leia e marque em sua Bíblia os textos adicionais dessa semana. Observe que os 3 versos dizem respeito à adoração a Deus. Qual deles chamou mais sua atenção? Por quê? Davi expressou muitas vezes seu amor pela casa de Deus de uma forma carregada de emoção. Daí, podemos perceber onde Salomão desenvolveu sua paixão pela adoração a Deus. A adoração a Deus é tanto uma experiência pessoal como uma experiência combinada. Há algo especial em adorar a Deus com as pessoas com as quais compartilhamos nosso amor a Deus e o desejo de viver por Ele. Como você pode ajudar pessoas que estão doentes e não podem ir à igreja a experimentar a alegria da adoração em conjunto? Os textos adicionais dessa semana são Apocalipse 14, 6, 7, Mateus 4, 10 e Levítico 26, 1. Panorâmica. A citação dessa semana ressalta uma parte da cerimônia de dedicação do Templo de Jerusalém que frequentemente é passada por alto: a Arca de Deus. A arca continha 2 tábuas de pedra dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. Nelas estavam escritos os 10 mandamentos. Qual você acha que era o propósito de parar a cada 6 passos para oferecer sacrifícios a Deus diante da arca? O que Salomão estava tentando dizer a Deus por meio desse ato? Leia o capítulo 2 do livro Os Ungidos. Preste atenção nos detalhes escritos do templo. Tente se imaginar lá, assistindo à cerimônia. Deus se agradou e demonstrou que aceitava um novo lugar de habitação. Ao olhar para a nossa vida, Deus tem se agradado com o que tem visto? Estamos sendo honestos e sinceros? Ele pode habitar entre nós? Que nunca percamos o senso de reverência para com Deus e que lhe devotemos o respeito e adoração que só Ele merece. A cena era de esplendor incomum. Salomão, com os anciãos e homens influentes, trouxe a Arca da Aliança de outra parte da cidade, que mantinham viva a lembrança do período em que Israel vagueou pelo deserto. Então encontraram um local fixo de moradia na esplêndida construção. Com cânticos, música e com grande cerimônia, os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo. Os Ungidos, página 16. Off. A adoração a Deus requer nossa dedicação total. Para honrar a Deus como Ele merece, é necessária uma preparação de coração que muitos negligenciam. Teria sido fácil para Salomão desanimar durante o processo da construção. Às vezes, nos esquecemos de que Salomão construiu o templo do Senhor antes de construir um palácio para si mesmo.
Ele poderia ter facilmente decidido utilizar materiais de segunda linha em momentos em que o Senhor era difícil de ser encontrado. Poderia ter escolhido cortar as pedras angulares ao enfrentar problemas para transportá-las durante o processo de construção. Talvez uma pessoa menos perseverante teria desistido em meio a toda aquela pressão. Mas Salomão foi motivado por uma visão dada por Deus. Ele foi motivado a colocar a adoração a Deus no centro da vida da nação. Está além da compreensão como ele pôde, mais tarde em sua vida, afastar-se tendo um início tão nobre. Salomão pediu sabedoria a Deus para governar o povo, e Deus lhe deu muito mais do que jamais sonhou. Fortalecido pela revelação especial de Deus a ele, tinha um profundo desejo de agradar ao Senhor. Embora Salomão tenha se afastado de Deus mais tarde em sua vida, o desejo que tinha no princípio de agradar a Deus nos conclama a oferecermos o nosso melhor ao prestarmos culto e adorarmos a Deus. Minha religião consiste de uma admiração humilde do infinito Espírito Superior que se revela nos menores detalhes que somos capazes de perceber com nossa frágil e débil mente. Albert Einstein. Um homem não pode diminuir mais a glória de Deus ao recusar adorá-lo, do que um lunático extinguir o sol a escrever uma palavra escuridão na parede de sua cela. C.S. Lewis. Além do estudo, observe que Salomão se ajoelhou na oração de dedicação do templo. Quando nos ajoelhamos para orar, estamos reconhecendo quem nós somos e quem é Deus. Acesse o capítulo 2 do livro Os Ungidos.